Oi, gente, bem-vindos ao Quero Jobs. No episódio de hoje, vamos conversar com a Natália Belkers, que é atriz e criadora do perfil @infoteatro no Instagram. Vamos bater um papo sobre atuação, redes sociais e iniciativa. Então fica aqui até o final e aproveita, já se inscreve no canal, curte o vídeo e manda o link nos seus grupos de WhatsApp, que isso ajuda muito a nossa missão de que cada vez mais o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Então, papel e caneta na mão e boa entrevista. Natália, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a vocês. Fiquei muito feliz mesmo de poder falar um pouco aqui, conversar. A gente que está feliz de ter você aqui. Natália, eu já andei pesquisando aqui, vi que você se formou em 2016 pelo Wolf e em 2017 você estreou como atriz profissional, né? Eu queria que você me contasse um pouco de como é que foi e eu sei que você atua também já desde os 10 anos, você fez a Casa do Teatro lá no Helena, com a Lígia Cortez, e eu queria que você me contasse como é que foi para você a decisão de fazer teatro, se você enfrentou alguma dificuldade, enfim, e depois quando você entrou para o Tapa, como é que foi esse processo? Vamos lá. Primeiro, assim, eu nunca tive o sonho de ser atriz quando eu era criança, assim, ai, quero muito. Tem muito essa coisa, né, de pedir para os pais. Para mim foi um pouco diferente. Eu estava num hotel uma vez e a Lígia Cortez estava lá e uns amigos dos meus pais falaram: "Ah, ela tem uma escola de teatro, a Natália é super extrovertida. Por que vocês não colocam ela na casa do teatro?" Aí eu falei: "Ah, tipo, gostaria de fazer teatro, seria legal", eu tinha 10 anos. Aí quando eu entrei na casa do teatro, foi muito louco, porque realmente eu senti uma coisa, parece um pouco dramático, tal, mas é muito real, assim. Eu senti uma coisa muito especial, assim, muito especial mesmo, desde o começo. Foi muito meio colocou para mim uma visão de mundo muito diferente do que eu estava acostumada a ver. E eu estou falando da questão mesmo da imaginação, assim, eu tinha 10 anos, era uma criança, tudo mais, mas aquilo abriu para mim um universo, eu falei, nossa, assim, que é isso, sabe? Que é tão poderoso. E aí eu fiz 6 anos de casa do teatro, então dos 10 aos 16. E aí meus pais falaram, legal, acho que é isso aí. Aí um dia eu falei, nossa, não, eu acho que eu realmente quero ser atriz, assim. Aí começou essa coisa, nossa, quero ser atriz. Só que isso começou depois, assim, começou com uns 14 anos. Eu falei, meu Deus, quero ser atriz, quero ser atriz. Aí um dia eu fui pesquisar no Google como ser atriz profissional. Juro. Aí estava escrito três coisas. Você precisava fazer um curso profissionalizante, você precisava ter DRT e você precisava ter um agente. Eram as 3 dicas que eles davam. Aí eu falei, nossa, então eu preciso fazer um curso profissionalizante. Aí entrei no Google mesmo, quais cursos tem? Aí apareceu o Wolf Maia. Aí eu falei, vou me inscrever, tudo mais. Me inscrevi no Wolf, comecei o Wolf. E aí, no Wolf, meio tudo mudou de novo. Porque quando você entra, assim, para uma escola de teatro, normalmente você tem a ideia, né, do ator, você quer ser ator de televisão, você quer fazer malhação, todo mundo fala, nossa, quando eu vou te ver na televisão, tal, sua família, sabe? Fica uma imaginação, assim, do que é ser ator, que é muito diferente da prática, né? Com certeza. E durante o Wolf, eu acho que o ponto de virada foi quando eu tive aula com o Brian Penido Ross, que inclusive já fez aqui, né? Sim. Já conversou com vocês. Foi com o Brian que eu falei, nossa, eu quero seguir o que esse cara faz. Assim, na primeira aula ele falou, tem um exercício de um grupo que eu faço parte, que chama Grupo Tapa. Eu falei, nossa, que nunca tinha ouvido. Eu falei, nossa, que grupo é esse? Aí eu fui pesquisar, aí eu fui ver, e aí que eu percebi, nossa, realmente é mais por aí que eu quero estar. E logo em seguida eu tive aula com o André Garoli, que também foi muito importante para mim. Com eles, assim, tudo que eles falavam fazia muito sentido para mim, tanto na questão de atuação, quanto na questão do feedback que eles davam para mim e para os outros alunos. Assim, coisas que eu pensava de alguns alunos, eu falava, também penso. Então,
Aí que eu falei, meu Deus, eu acho que é com essas pessoas que eu gostaria de trabalhar. Eu sempre falo isso, né? Que o Wolf serve muito para você escolher o caminho que você quer seguir depois da escola, né? Não é... A gente tem a imagem, né, de que a gente vai sair formado, de ir lá como ator, e isso não é verdade, assim. Para você se formar como ator, sei lá, é uma vida, né? Assim, demoram anos para você realmente conseguir ter uma formação em teatro, né? Então, os 3 anos na escola, 2 vezes por semana, é muito pouco. Então, realmente serve para você ter um leque do que você quer fazer. E aí eu falei, nossa, é mais por esse caminho do tapa, né? O Garoli e o Brian sendo do tapa. E aí, quando acabou a escola, meus pais de novo acharam, agora estamos livres. Aí eu falei, não. Aí eu comecei a fazer grupos de estudos no tapa. E isso foi em 2017. Comecei a fazer grupo de estudos no tapa, tudo mais. E aí eu falei, nossa, realmente, assim, é aqui, eu quero trabalhar com essas pessoas, eu quero, assim, quando você chega no tapa, só de você subir a escada do tapa, aquilo já tem cheiro de teatro, né? Tem uma energia, parece uma coisa, mas assim, tem uma energia ali naquele lugar, uma coisa estabelecida que você fala, nossa, tá em outro lugar isso, né? Uhum. E aí eu falei, meu Deus, quero viver isso, quero trabalhar com essas pessoas, quero estar aqui. Aí eu cheguei pro Tolentino, Eduardo Tolentino de Araújo, diretor do Tapa, e falei, Eduardo, eu quero qualquer coisa que você precisar, eu quero fazer. Aí ele, mas a gente não precisa de nada agora. Eu falei, não, ok, mas qualquer coisa me chama. Aí depois de, sei lá, uma semana eu falei de novo com o Ariel Canal, que é o produtor do Tapa, muito meu amigo, é uma pessoa que eu aprendi muito de teatro. Eu falei, Ariel, eu quero trabalhar, então qualquer coisa me chama. Ele, mas não tem. Eu falei, não, mas por favor, assim, qualquer oportunidade me coloca. Aí, por sorte, ia ter As Criadas, isso foi outubro de 2017. Uhum. Ia ter As Criadas e ele falou, Natália, preciso de alguém para fazer bilheteria. Você quer? Eu falei, nossa, quero. Tipo, pelo amor de Deus, é o que eu mais quero. Aí eu fui, tanto que ele falou, você sabe o que é borderô? Você sabe fazer borderô? Eu falei, não sei nem o que é borderô. Aí ele falou, meu Deus, então o trabalho vai ser grande. Aí eu comecei a fazer bilheteria das Criadas e durante a bilheteria eu comecei a fazer uma coisinha ali, outra aqui. Então eu chegava mais cedo, aí eu arrumava o cenário. Então, assim, ter contato era muito especial, assim, ter contato com o cenário, grupo Tapa, né? Tá naquele lugar, assim, aquele cenário que já foram feitas milhões de vezes, 1000 apresentações, que a Lola Tolentino, que é a mãe do Tolentino, que a mãe dele criou, assim, o cenário era muito especial, assim, sabe, em contato com aquilo. Aí eu chegava mais cedo, arrumava o cenário, aí colocava, assim, o figurino da Clara e falava, nossa. E aí colocava o figurino da Madame, subia na escada e imitava a cena, sabe? Uhum. Era um universo aquilo. Eu falava, meu Deus, assim, eu quero estar aqui. E aí começou assim, né? Meio fazendo bilheteria, só que no fim eu fiz contra-regragem, acabei depois fazendo o som das Criadas. E por aí foi, assim, meio... E depois eu fui trabalhando em outras produções do Tapa, fazendo bilheteria, contra-regragem, iluminação. E teve uma dessas, que foi o Anatol, que foi em 2018, que eu, pela primeira vez, fiz uma pequena ponta, que era uma contra-regragem que passava no palco, né? Então a gente fazia... Era como se fosse uma coreografia para passagem de cena. Então eu participei dessa coreografia. E, no fim, assim, foi muito em cima da estreia, o Tolentino falou, eu quero que você cante uma música. Aí eu falei, nossa, meu Deus. E aí eu cantei uma música nessa peça, no Anatol. Então foi a primeira coisa profissional, assim, que eu fiz. E depois do Anatol, teve o Jardim das Cerejeiras, que aí foi a primeira vez como atriz que eu fiz uma peça profissional. Antes eu já tinha feito o Tambor e o Anjo, na verdade, quando era Garoli, só que era uma coisa não amadora, mas era mais um grupo, assim, nós éramos todos mais ou menos da mesma idade, a gente que fazia o som, a gente que fazia a luz, então era uma coisa mais de grupo, assim, uma produção profissional que envolvia
enfim, técnicos, tudo mais, foi o Jardim. Maravilha. É isso. Eu dei um... Não, foi ótimo. Eu vou encaixar aqui algumas perguntas que chegaram para a gente na caixinha de perguntas lá do nosso Instagram, que é @programa Quero Jobs, tá? Como você estava na noite anterior à sua estreia no Jardim das Cerejeiras? Ai, que legal essa pergunta. Nossa. Então, em relação ao Jardim, assim, quando eu soube que ia ter o Jardim das Cerejeiras no Tapa, eu falei, meu Deus, eu quero muito fazer, assim, porque tinha uma personagem, né, mais nova. Eu falei, meu Deus, quero muito fazer, será, não sei o quê. Até que eu descobri que uma amiga minha ia fazer, que não era eu, que era a Gabriela Westphal. Eu descobri que ela que seria a personagem, né? Aí eu falei, nossa, sério, nossa, que chato, né? Fiquei feliz por ela, claro, mas eu falei, nossa, queria tanto fazer. Até que um dia eu estava em casa, já sabia que eu não ia fazer o Jardim das Cerejeiras, e o Tolentino me ligou perguntando se eu queria fazer o Jardim das Cerejeiras. E aí eu fui pro Tapa, cheguei lá, e era para fazer uma personagem que eu não tinha nem me tocado que eu poderia fazer, que era a Dunyasha, que é a criada, amiga da Anya. Quando eu li a peça, e claro, por uma questão de ego, né, você quer fazer a filha da protagonista, eu não olhei para a criada, que eu também poderia fazer, sabe? E aí eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz, e comecei a ensaiar com a Clara Carvalho, com Guilherme Santana, com Brian Penido. Assim, eu chegava nos ensaios, meu Deus, estou no Jardim das Cerejeiras, estou vivendo isso. Só que tem um momento em que a realidade bate a porta e você tem que trabalhar, né? Você tem que, assim, tem um momento que essa magia do Jardim das Cerejeiras no Grupo Tapa tem que acabar para você realmente, enfim, colocar em prática o seu trabalho. Então, no dia antes do Jardim, eu estava muito calma, assim, eu tava muito com o pé no chão, eu sabia o que eu ia fazer naquele dia, entendeu? Eu sabia o que seria a estreia, eu sabia tudo que eu tinha trabalhado, e era isso, assim, não, claro, tinha uma felicidade a mais por ser uma estreia, tudo mais, mas eu estava muito consciente, assim, não estava muito nervosa, estava animada para colocar em prática o trabalho que eu tinha feito, sabe? Mais isso. Até porque é uma característica do grupo trabalhar muito, né? Assim, então tem um lugar de já saber o lugar Sim. que vai chegar, né? Já está estabelecido eu não tinha um medo, sabe? Eu tinha muito domínio, assim, do que estava estabelecido para a gente fazer, enfim. Tanto que antes das apresentações, eu nunca costumo ficar muito nervosa, assim. Todo mundo fala, né? Nossa, o bom do teatro é o frio na barriga. Eu odeio esse frio na barriga. Assim, eu detesto isso. Se eu puder não sentir isso, eu vou adorar. Então, eu sempre tento ficar muito calma, assim, e saber que naquele momento eu vou fazer o trabalho que eu venho trabalhando, ensaiando, né? Então, o ensaio serve para você ter esse domínio. E como você falou, o Tapa ensaia muito, né? A gente, nossa, inclusive eu e a Gabriela, que éramos as mais novas, a gente ensaiava de segunda a segunda para conseguir estar mais ou menos junto com o resto, né? Então, realmente foi muito tranquilo. Máximo. E ainda uma outra pergunta que chegou relacionada à atuação, né? Quais são as suas técnicas para decorar o texto, para entrar na personagem? Em relação a decorar o texto, eu sempre tive facilidade, assim, de decorar. Só que eu acho que não é muito... No Tapa, a gente trabalha muito texto, muito. Então, o texto meio vira seu, né? Então, como é isso? Com muito tempo de estudo sobre aquilo. Então, a gente não começa tentando decorar, né? Porque aí fica uma coisa... Você fica pensando em decorar e não pensa no que você está dizendo. Então, a gente faz muito estudo de tentar entender o que aquela personagem está dizendo, né? O Tolentino sempre fala isso, que as emoções do ator são sempre dele. O que é diferente é o pensamento. O pensamento é de uma personagem. Então, você tem que entender a lógica por trás daquele pensamento e o que fez aquela pessoa falar aquilo. Então, quando você entende essa lógica, você automaticamente já sabe o que você vai dizer.
Então, é muito mais uma questão do estudo do texto do que o decorar, né? E, só que, assim, por estudar muito texto e por ler muitas vezes, você acaba decorando. É meio essa a dica, assim, não existe muito aquela coisa, vou imprimir uma coisa, colocar no espelho e ler 10 vezes, e aí eu vou... realmente é pelo estudo da lógica do que você está dizendo, né? E essa coisa de personagem é muito legal, porque muitas pessoas falam, na verdade, o personagem não existe, né? O que existe é o ator. Tem uma discussão, né, em torno disso. Só que, assim, em relação, agora falando do Jardim também um pouco mais, também é muito divertido, né? Você poder fazer uma personagem, é muito legal. Então, por exemplo, essa questão de entrar na personagem, né? Isso acaba sendo muito mais uma brincadeira do que algo real para o seu trabalho, né? Então, eu e a Gabriela, a gente brincava, assim, antes da cena, a gente colocava uma música que a gente achava que as nossas personagens ouviriam juntas, mas nada, muito mais pelo prazer envolvido naquilo, naquela fantasia, né, do que por uma técnica, entende? Então, acho que está muito mais, o que você também disse, essa questão do estudo do texto, para você conseguir entrar na personagem, né, se aproximar da lógica daquela personagem, e tem essa parte também de brincadeira, de se divertir naquele universo que não é o seu, né? Com certeza. E, Natália, não tenho como não te perguntar sobre o infoteatro, né? Afinal, a gente tem isso em comum, né? Tanto o Sim. infoteatro como o Quero Job são filhos da pandemia. Exato. E eu queria saber o que te incentivou a criar o infoteatro. Então, essa história começou até antes da pandemia. Eu sempre tive muito uma questão, assim, mais do que ser atriz, eu queria muito, assim, seria o meu objetivo. Eu queria muito trazer o teatro para as pessoas, mostrar para as pessoas como o teatro é legal, como o teatro é importante, é divertido. E aí, um dia à noite, eu estava antes de dormir, assim, pensando em mil coisas, tal, meu Deus, teatro. Aí eu falei, nossa, mas eu vou ficar tranquila se um dia eu conseguir trazer público para o teatro, não necessariamente como atriz, né, sei lá, como produtora, como pessoa de teatro, e isso sim é o meu objetivo. Aí eu pensei, mas isso eu vou ter que fazer mais para frente, né, quem sou eu agora para... Aí eu falei, não, eu posso começar a fazer isso agora, porque eu tenho que começar a mostrar que o teatro é legal para os meus amigos, que são o futuro público, né? Os jovens, que são o futuro público do teatro. Eu preciso começar a mostrar agora para eles que o teatro pode ser legal, que o teatro pode ser uma alternativa, né? Como você vai ao cinema, você pode ir ao teatro. Então eu falei, nossa, e como eu posso fazer isso? Aí eu pensei, temos uma plataforma que está na mão de todo mundo, literalmente, né? Que é o Instagram. Aí eu falei, nossa, eu vou criar um perfil. Só que assim, a ideia para a ação são 1.000 quilômetros de distância, né? E aí, enfim, essa ideia passou, tudo mais. Aí teve o Jardim das Cerejeiras, enfim, tava em outra pira, né? E aí, no Jardim, começou a me chamar muita atenção que alguns amigos meus que iam, primeiro que eles gostavam muito, e assim, um texto de Chekhov, né? Russo. Eu falei, nossa, acho que ninguém vai gostar, ninguém vai entender. E não, pelo contrário, as pessoas gostavam, as pessoas se interessavam. Isso me chamou a atenção. E segunda coisa, que meus amigos sempre brincam comigo, que eu sempre falo e eles ficam irritados, é que poucos amigos sabiam como funcionava a dinâmica, né, do teatro. Então, assim, eles falavam, quero muito te ver. Eu falava, que bom, vai lá. Mas onde que eu compro ingresso? Eu falava, tem um site, como você ir num show, ou ao cinema, se tem um site, você compra lá. Tá, mas aí eu posso chegar, eu tenho que chegar na hora, ou eu tenho que chegar antes, tem lugar para parar o carro, mas eu posso chegar atrasado, tudo bem se eu atrasar meia hora. As pessoas, essa questão do hábito de ir ao teatro, eu comecei a ver que era muito distante dos meus amigos, né, dessa geração que eu tenho, enfim, acesso. E aí eu falei, nossa,
aí me veio a ideia do Instagram, né? Eu falei, nossa, nesse Instagram que eu vou criar, eu posso também trazer isso mais para perto, né? Mostrar que é uma coisa normal, que as pessoas, que é uma coisa acessível, né? Sim. E aí passou, enfim, o ano de 2019 e em 2020 tivemos a pandemia. E aí na pandemia eu falei, acho que está na hora de colocar em prática isso. E aí eu criei o Infoteatro. Foi basicamente assim que surgiu. Maravilhoso. E tudo isso aqui está vindo de já eram perguntas que eu ia te fazer, mas são perguntas que vieram nas caixinhas também, né? Que mostra aqui um super alinhamento. Por que o nome Infoteatro? Nossa. Então, isso do nome é complicado. E eu criei, assim, muito no ímpeto de criar. Então, teve um dia à noite que eu tava pensando sobre isso. Eu falei, quer saber? Quer saber? Vou criar agora. Vou criar agora, porque amanhã eu vou acordar e já vai estar criado. Aí eu falei, como que pode chamar e tal? Aí me veio, vou fazer algum nome com teatro, eu quero dar informações. Aí eu falei, não, você vai chamar Infoteatro. E aí eu achei aquele nome meio profissional, assim, parecia o nome de alguma coisa que já existia. Falei, nossa, vai chamar Infoteatro, deixa eu ver se tem algum nome parecido. Não tinha, tinham outros nomes, tal, mas nenhum chamasse Infoteatro. E aí eu criei. Só que depois que eu criei, eu falei, nossa, Infoteatro. Eu entrei numa crise, assim, com o nome, assim. Falei, nossa, infoteatro, Nath, tipo, quem sou eu para dar informações de teatro? Porque, querendo ou não, eu também estou aprendendo, né? Tudo que eu posto lá são coisas que eu estou vendo nesse momento, coisas que eu também não conheço direito. Então, eu comecei a achar um pouco pretencioso, assim, ser infoteatro. Mas aí eu comecei a fazer as lives com as pessoas, tudo mais, aí meio pegou, e aí agora é esse o nome. Mas tem um pouco essa crise, assim, é um nome que eu acho que não se encaixa muito na proposta, né? Que a proposta é muito mais uma jovem que também está descobrindo teatro, dividir isso com outras pessoas. Entendeu? Partilhamos da mesma crise, porque... sério. sério. Porque, bem ou mal, assim, eu também, né, tô no meio do teatro faz, sei lá, 3 anos e alguma coisa, e partiu de uma inquietação minha, né, de como a gente se mobilizar, de fazer acontecer, não ficar parado, e como começar e tal. Então, assim, é muito uma troca, né, assim, de forma nenhuma eu tenho algum objetivo de, sei lá, estar em alguma posição diferente, muito pelo contrário, eu geralmente estou muito por baixo de quem eu estou entrevistando, de orelhinha muito baixa aqui, para entender junto, assim, né, e junto de quem está vendo. E agora a gente começou a divulgar as peças com o Quero Jobs Teatro, e eu tenho uma preocupação muito grande de não entrar num lugar de parecer que a gente está indicando ou alguma coisa, a gente está divulgando as peças de uma galera que está junto com a gente nessa função, de a galera que está fazendo acontecer, que eu aplaudo muito, que estão com as peças em cartaz agora, a gente está dando uma força aí de divulgação. Então eu tenho um pouco dessa crise também de parecer... Eles não falando, gente, pelo amor de Deus, né? Porque eu também tô bem Parece um aqui. pouco uma pretensão, assim, né? Tanto que no começo, no dia que eu criei, né? Nessa noite que eu falei, vou criar. Fatídica noite. Eu tinha criado anônimo. Eu tinha feito uma página anônima, tanto que eu não tinha contado para ninguém, assim. Eu comecei a seguir amigos para ver quem de fato ia querer seguir. Aí eu comecei a ver que ninguém tava... Tipo, meus amigos também não estavam seguindo. Eu falei, Nath, tipo, talvez a ideia seja justamente o diferencial, assim, digamos, ser você, tipo, a sua visão sobre o teatro, né? Que é muito pequena ainda, que é muito recente. Então, eu comecei a ver que quando eu falo que sou eu, as pessoas talvez se aproximem mais, né? Então, aí eu abri, comecei a seguir as pessoas, foi meio isso. Máximo. E, assim, bem pontualmente, qual o objetivo da página? O objetivo é aproximar os jovens do teatro. Seria mais ou menos esse o objetivo, só que também é aquela coisa, né? Eu já repensei o objetivo. Porque antes eu falava, nas primeiras lives que eu fiz, eu sempre terminava com uma pergunta, que era como aproximar o teatro das novas gerações. Era uma pergunta que movia, assim, a entrevista e também um pouco a página. E aí eu fiz uma live com o Rafael Gomes, diretor, e aí ele falou, mas que gerações você está falando?
que nova geração é essa? A quem você está se referindo? E aí eu falei, nossa, eu preciso pensar. Eu preciso pensar com quem que eu quero falar. Porque, assim, nova geração é uma coisa tão ampla, né? E aí essa coisa dos jovens, né? Nós, jovens. Que jovens? De que classe social? De que círculo, né? De que meio? Então, seria aproximar os jovens, mas eu acho que, no fim das contas mesmo, é aproximar os meus amigos. Parece um pouco pequeno pensar dessa forma, mas é muito como o Tolentino sempre diz, né? Que a gente tem que fortalecer o nosso ciclo. Se a gente fortalecer a nossa bolha, digamos assim, a gente já vai estar fazendo alguma coisa efetiva, né? Quando a gente quer alcançar assim, a nova geração, os jovens, talvez eu não consiga isso, e aí seja frustrante, né? Então, acho que hoje em dia o objetivo é fazer com que meus amigos participem disso, entendam que isso é incrível e possam também estar nesse meio. Maravilha. E você pensa em continuidade pós-pandemia? Assim, e se sim, nesse mesmo formato? Então, a ideia inicial era justamente, por exemplo, divulgar peças e falar o que eu achei, conversar com as pessoas, ou meio mostrar, quando eu fizer, sei lá, produções no Tapa, mostrar como funciona o dia a dia. A ideia inicial era essa, né? De aproximar o teatro no sentido das pessoas conhecerem o que é o teatro, né? Como funciona, como é a bilheteria, como você chega, mostrar o café que tem na frente do teatro, coisas realmente que parecem banais, mas que fazem a diferença, né? Sim. Então, eu tô ansiosa para poder colocar isso em prática, né? Tanto que isso da pandemia eu não achei que fosse demorar tanto. Quando eu criei em março, se não me engano, ou abril. Eu falei, mas eu vou fazer um pouco assim, meio falando que eu vou fazer isso e eu vou começar a fazer. Só que os teatros ainda não abriram, ainda não tem peças, então eu estou animada para começar a colocar em prática o plano inicial, sabe? Que era realmente gravar e dividir realmente o dia a dia do teatro. Os bastidores, então, acho que essa E, Natália, como é que você vê a importância da rede social para um artista? Nossa, essa pergunta eu vou ficar horas aqui falando. Mas, então, tem várias coisas em relação a isso. Essa é uma pergunta que eu fiz para os jovens que eu entrevistei no Infoteatro, né? Que foi o João Cortes, Felipe Bragança e o Thales Cabral. Essa questão das redes sociais é uma coisa que está muito presente na minha geração, né? Não só na minha geração, mas na nossa sociedade hoje em dia como um todo, né? Só que em relação ao ator, tem muito uma confusão em relação às redes sociais, que conversei disso com alguns amigos, no Wolf Maia a gente percebia isso, que é a questão do ator, na verdade, do estudante de teatro, querer ser um influencer, né? Ele, na realidade, ele não quer estudar teatro e ser ator. Mesmo que ele seja ator de televisão ou, enfim, de cinema, ele quer ter os seguidores dele, ele quer ter a página. E tudo bem, não que isso seja menor do que ser ator, mas hoje em dia tem um pouco essa confusão, né, do que é o ser ator, né? Então, essa questão da celebridade sempre existiu, né, essa questão da celebridade, ainda mais quando a TV surgiu, só que com as redes sociais isso fica muito em evidência, né? Fica muito em evidência. Por outro lado, hoje em dia é muito importante para um ator, para um artista ter uma rede social, né? Porque é pela rede social que ele vai ser visto, que ele vai conseguir trabalhos, que ele vai ver o que estão fazendo. Então, as redes sociais é um ponto de incoerência, assim, de divergências, né? Porque, ao passo que é muito bom, você não pode se perder nisso, né? A mesma coisa do Infoteatro. No começo, eu falei, nossa, tem 15 pessoas me seguindo. Tipo, que máximo, tem 15 pessoas. Antes eu não tinha ninguém, agora tem 15 pessoas para falar de teatro. Aí depois falei, não, 15? Aí tenho 100 pessoas. Falo, nossa, 100 pessoas. Pensa 100 pessoas sentadas no teatro, é muita gente. Então, que máximo. A gente vai ficando meio louco com essa coisa de número, né? Agora eu falo, nossa, tem 1000 pessoas. Eu falo, mas ainda nunca está bom, né? Essa coisa da rede social, a gente sempre esquece que são pessoas,
né? Sempre, é um número, vira um número, né? Então, tem que tomar muito cuidado para não se perder, né, nisso. Só que, ao mesmo tempo, eu já até conversei com um amigo meu, Felipe, ele falou um dia, vou apagar o Instagram, vou apagar o Facebook, vou apagar as redes sociais, porque isso tá me tirando tempo, que eu poderia estar estudando, por exemplo, teatro, tá, mas ao mesmo tempo ele falou, nossa, pensei melhor e não vou apagar, porque por aqui eu já consegui, já me viram, eu já consegui trabalho, então realmente é importante até certo ponto, tem que tomar muito cuidado. Saber Meio isso, dosar, né? assim. É. É difícil isso. E, Natália, é o seguinte, eu queria voltar um pouquinho para a parte de atuação, e eu queria saber se você pudesse dar uma dica para quem está começando na atuação, qual seria? Primeiro de tudo, acho que vai parecer talvez idiota, assim, mas é realmente começar por algum lugar. Porque no começo, assim, eu ainda estou no começo, claro, mas quando eu falei, quero ser atriz, é muito angustiante, assim, o processo de você achar um caminho que você fale, por aqui pode acontecer alguma coisa, é muito angustiante. Só que se você não tentar entrar em escolas, tentar conversar com pessoas que estão no meio, não vai acontecer. Então eu diria que realmente tente conversar com pessoas que estão no meio, tente se informar para ver que caminho é mais adequado para você, né? Porque, sei lá, muitas vezes uma pessoa não pode pagar uma escola profissionalizante, então como essa pessoa que quer ser ator e não pode pagar, como ela vai conseguir, né? Então, muitas pessoas falariam, entre numa escola, mas às vezes não é possível, né? Então, eu diria que a dica que eu daria é justamente tente encontrar pessoas, conversar com pessoas, para que elas te digam coisas que você pode fazer para a sua situação, né? Não adianta também ficar se espelhando muito nos outros, no caminho dos outros, porque realmente é muito se adequar à sua realidade, né? Uhum. Então, acho que seria isso. E uma segunda coisa, que é um pouco ampla, assim, mas é realmente ter muita paciência. É ter muita paciência, assim. E paciência de que realmente é muito difícil acontecer as coisas. Isso eu tô falando para mim, porque eu sou muito ansiosa, eu quero muito, né, ser atriz, mas o ser atriz é uma coisa até que eu já conversei com o André Garoli. Isso não existe. Não existe o ser atriz, porque a cada dia se é atriz ou ator, né? A cada dia esse caminho vai se construindo. Então, um dia você tem isso, você conseguiu fazer uma produção que você fez a iluminação. Aí isso já não é o suficiente. Então, você sempre fica tentando alcançar uma coisa que nunca vai chegar. Então, realmente, o ser ator é esse caminho. E para você não se frustrar nisso e acabar desistindo, ou, enfim, entrando em crise, você precisa realmente aproveitar cada etapa e ter muita paciência para realmente as coisas acontecerem. E, enfim, e ter prazer, né, nesse percurso. Curtir o processo, né? Exato. Parece banal falar isso, né? Lugar comum um pouco, mas é como as coisas se dão, né? Assim, se você não vai aproveitar, né? Se você não vai aproveitar esse caminho, não tem por que entrar nele, porque nunca vai ter um ponto de chegada, né? Com certeza. E no percurso que você fez, né? Desde quando você começou a estudar lá na Casa do Teatro, até começar a atuar nas peças do Tapa, que é uma coisa que você quis e buscou, o que você acha que você fez de diferente, ou qual foi o fator determinante? Falar, não, isso daqui que eu fiz me fez chegar mais perto, ou ter um resultado diferente, ou conseguir o que eu quis? Que Eu você acha acho que que foi, sabe, assim, não, isso aqui de diferente que eu fiz foi o que me fez chegar mais perto, sabe? Acho que duas coisas, assim. Primeira foi realmente conhecer as pessoas certas para o que eu buscava. Então, por exemplo, conhecer o André Garoli, foi muito determinante, assim. E não é que eu busquei, quero conhecer, quero ficar amiga do Garoli para conseguir isso. Não foi por aí, mas assim, foi muito importante conhecer ele,
começar a ver como ele viu o teatro. Então, eu diria que, primeiro, isso, né, de conhecer as pessoas que vão te direcionar para aquilo que você quer. Eu acho que isso foi muito importante para mim. E depois o Tolentino, enfim. E segunda coisa é realmente insistir, assim, ser insistente. Porque, para mim, foi muito determinante trabalhar nas produções do Tapa. Sim, foi muito determinante. E ainda está sendo, ainda estou trabalhando nas produções do Tapa. Foi muito importante para descobrir o ofício do ator, né? Perceber como a engrenagem do teatro funciona, para também tirar estereótipos, né? Ai, é uma produção de teatro, o que é e tal. Foi muito importante para ver a realidade de uma produção de teatro. Só que para isso eu tive que ficar insistindo, falando, ai, posso fazer? Ah, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E eu só consegui insistir porque eu queria muito. Então, acho que é uma mistura dessas duas coisas, essa insistência e esse realmente querer muito. Então, entenda o que você quer muito, sabe? Acho que essa é a chave. Se você quer muito... Teve um amigo meu uma vez que falou, nossa, o que eu posso fazer? O que você acha, tal? E aí, no fim da nossa conversa, a gente chegou à conclusão que ele realmente queria fazer televisão. Ele realmente queria virar, assim, uma celebridade e tal, e tudo bem, Então, ele não vai perder tempo querendo fazer uma produção do Grupo Tapa, entendeu? Ele vai realmente focar nisso, e que bom. Então, acho que é ter muita certeza, né? Assim, muito entendimento daquilo que você realmente quer. Perfeito. E enquanto durar essa vontade também, né? Porque depois nada impede você de falar, não, ok, tive essa experiência, gostei, agora eu quero fazer outra coisa, e ir atrás dessa outra coisa, né? Mas Exato. eu acho que sim, Exatamente. saber o que você quer é um bom ponto de partida, bacana isso, gostei. E nessa pegada, né, nerd que sou, não posso deixar de perguntar isso. Quais livros, filmes, referências você pode passar para a gente, que você acha que seriam bacanas para quem está ouvindo a gente? Eu acho que é muito legal, tô falando, né, dessa questão de jovem atriz que está começando, tudo mais, e dessa angústia envolvida. Eu acho que é muito legal ler biografias. Realmente fez muita diferença para mim, assim. Eu li a mais recente, a biografia da Fernanda Montenegro, que nossa, é genial. Eu li uma biografia que foi muito importante, foi a da Elis Regina, foi muito importante para mim. E também tem um livro da Fernanda Torres, que é A Glória e Seu Cortejo de Horrores, que não é uma biografia, mas é a vida de um ator. Então, esses livros foram muito, muito legais, assim, para perceber como o que é a carreira de um ator, né? E como o próprio título diz, é a glória e o seu cortejo de horrores. Então, isso me deixou muito menos angustiada, assim, muito mais focada, sabe? Realmente essa questão do processo que a gente estava falando, da questão da paciência, isso é muito nítido na carreira, né, desses artistas. Então, diria em relação a livros, esses. E de filmes, quando eu entrei no Tapa, o Tolentino me passou uma lista de filmes antigos para assistir. Porque ele falava, você já viu tal filme? Eu falava, não. Ele, como assim? Como assim? Então não tem como. Então tem que assistir esse filme, tem que assistir hoje para a gente poder conversar de alguma coisa. Então, ele me passou essa lista de filmes. E, assim, são filmes muito antigos. É que é uma lista enorme, mas filmes, assim, foram muito importantes. Foi Morte em Veneza, foi muito importante. Os filmes do Bergman, né, Gritos e Sussurros, foi muito importante. Outro filme que ele passou muito, que, assim, realmente fez a diferença, foi A Festa de Babette, que nossa, é genial. Só que, assim, é muito mais para você criar um imaginário sobre aquilo, né, do que os filmes do Bergman, né, tem essa coisa, tem que ver para referência, tal. Quando você pega esses filmes pela experiência de só assistir sem compromisso, aquilo, sabe, te pega muito, assim, fica muito para você do filme, das obras. Então, acho que, sei lá, tem uma lista aí de filmes antigos, mas não sei, assim, quais. Eu acho que esses são os que mais me pegaram, de alguma forma.
Perfeito. Se você quiser depois passar para a gente, se você lembrar a lista maior, a Passo, gente divulga. Eu vi passo, que passo. você passou também da tabacaria da É, Inês. cinema Eu antigo, gostei é. também do cinema antigo. Eu tive a ideia, eu vou divulgar lá também. E a gente Sim. aproveita e faz esse link para o pessoal poder E o pegar esses Tolentino filmes. que o Tolentino que me passou o cinema antigo, né? Ah, é que a Inês é Então, do Célia, por isso que eu conheço ela. sério, É, quando o Tolentino passou essa lista de filmes, eu falei, nossa, Eduardo, mas e aí? Ele falou, não, tem um lugar. perfeito, perfeito. Aí eu já É, faço o link. A hora que eu vi lá no teu perfil, eu falei, olha, a Inês, eu falei, legal. Que bom que você está trazendo isso, eu já faço o link e divulgo. sim. E encaminhando aqui para o final, uma pena, porque eu estou adorando o nosso papo, podia ficar aqui horas falando com você. Mas eu queria saber como é que você vê, tanto que imagino que você também está tendo contato, né, com as peças que estão sendo feitas virtualmente, né? E como é que você Uhum. acha, né, que isso vai continuar agora passando, quando passar, se é que vai passar totalmente, mas depois da pandemia, isso? Como é que você vê a vinda dessas experiências virtuais que estão acontecendo e esse cenário pandemia, pós-pandemia, enfim. Uhum. Em relação às peças virtuais, eu realmente acho tem muita essa discussão, né? Ai, isso é teatro, isso não é teatro. Uhum. Eu até escrevi um texto sobre isso, que é o seguinte: teatro não é. Isso não é teatro, porque teatro envolve você ir ao teatro, você ter o público, você ter o ator, você ter o presencial. Isso não é teatro. Mas isso é uma expressão dramática muito válida. Sim. Assim, a gente não pode. Então, acho que essa discussão também já meio, talvez. Enfim, já passaram alguns meses aí. Acho que talvez seja uma discussão superada nesse sentido de é ou não é. O teatro não é substituível, então ele não vai ser substituído por isso. Então, tudo bem a gente fazer isso também, Sim, com né? certeza. Eu acho que é isso, veio para, enfim, somar aí. Eu realmente acho que é um movimento que vai continuar. Assim, vi muitas pessoas falando, nossa, mesmo quando acabar a pandemia, eu quero continuar fazendo isso, porque eu vi que eu consegui fazer uma peça para uma pessoa que estava em outro estado, para uma Pois pessoa que é. estava em outro país. Eu consegui, então eu realmente quero continuar gravando peças, porque isso não faz com que eu precise gastar tanto dinheiro, né? Assim, com uma produção de teatro, para você pagar um teatro para fazer. Então, eu realmente acho que vai continuar. E também espero, aí é uma. Queria muito, mas espero que o teatro também volte com mais força, né? Ah, eu Essa também. questão do encontro, né? Do ao vivo, que a Sim. gente está sentindo tanta falta, né? Agora na pandemia. Eu espero muito que o teatro possa. Que a gente possa, a partir do teatro, nos encontrar, entendeu? Que o teatro possa ser um momento de comunhão desse presencial e dessa aglomeração, digamos assim. Ah, Espero exato. muito e realmente que as pessoas, até pessoas que não iam ao teatro e que puderam ter uma mínima curiosidade agora, com tantas lives, né? Até com esses projetos que a gente está fazendo, ou até com as peças online. Espero que as pessoas possam se deixar levar aí pelo teatro também presencial, né? Que é tão maravilhoso, né? Não, eu juro, não tem coisa melhor. Eu falo isso para os meus amigos, assim, tipo, não tem coisa melhor do que você chegar no teatro. E aí você chega, tal, aí tem a ansiedade, né? Porque você vai assistir uma peça. Aí tem a ansiedade e tudo mais, aí você toma um café, aí tem o primeiro sinal, aí você fala, nossa. Aí tem o segundo, aí quando aí você entra naquele lugar, já que é sei lá, tem uma energia de teatro, né, assim, muito forte, que é muito específica. Não tem muito como, ai, pronto. Não tem muito como explicar, né, o que acontece. Não. Mas aí você entra lá e tem o terceiro sinal, aí as luzes se apagam. Nossa, É minha hora favorita. Ah, eu esse também. momento para mim. Nossa, só de falar me dá Aqueles vontade. dois Quero muito. segundinhos depois do terceiro Nossa, sinal que faz. é Uh, apaga a eu amo. luz, e aí todo mundo fica em silêncio, só que ao mesmo tempo você tá acompanhando. É assim,
E aí começa vácuo, a peça. né? No, Ai, eu amo demais. Aí quando começa a peça, você fala, meu Deus, nossa. Sim. Então é muito legal, assim, não é todo mundo pensar teatro, uma coisa chata, uma coisa que você precisa entender, que você vai lá. Não, é tão legal isso. É maravilhoso, é maravilhoso. Nossa. E aí, assim, você vai esperando uma coisa, toda peça, por mais que você leia a sinopse, né, e tenha você é arrebatado de uma outra forma, e ela te leva para um outro lugar, e você sai pensando em outras coisas, e fala, nossa... Exato. E tem tanto estímulo, né, assim, às vezes é um figurino que te impacta, um som, uma atmosfera, ou o próprio texto, a dramaturgia. Exato, exatamente. Você pode... Né, é tanta coisa que tem ali para você apreciar, enfim, eu sou suspeita para falar também, mas eu partilho da mesma paixão. Exato. Eu realmente também espero. Não, e até quando o ator, assim, erra o texto, sabe? Quando uma coisa cai e não era para cair, eu falo, nossa, tá vivo. Tipo, eu tô aqui, esse momento tá acontecendo, eu vou ver como hoje esse ator vai fazer isso. Assim, é muito especial presenciar, né, algo que não era para ser daquele jeito e aconteceu daquele jeito. E só no teatro, só no teatro. Então, nossa, é muito legal. E às vezes você vai e a pessoa olha para você e aí, né, o ator que está no palco fala, nossa, ele olhou para mim. E o cinema jamais isso acontece, né, do ator olhar para você. Nossa. Exatamente. E aí, será que foi para mim mesmo? Não, foi para mim, né? E eu lembro quando eu era mais nova, eu ia ao teatro, eu tinha essa sensação, né, de, sei lá, você tem uma coisa ali que, gente, ele me viu mesmo. Exato. Porque é isso, né? São pessoas que estão ali. E eu acho que uma das coisas mais legais também é o final, quando essas pessoas vêm agradecer. Assim, você não tem isso num filme, você vê o ator, sabe? Nossa, eu adoro ver, assim, a diferença do ator e dele atuando, né? Então eu adoro ver, eu falo, nossa, olha, essa pessoa tem um ritmo diferente. Esse aqui é a mesma coisa que a personagem. É muito legal, assim, esse momento, né? Um momento de comunhão mesmo, né? Entre plateia e atores, enfim, e elenco. Então, nossa, e é só no teatro. É realmente insubstituível. Com certeza. Eu realmente partilho muito dessa esperança que volte com mais força, agora que a gente está já aí na fase verde, já abrindo. Pelo menos voltam, né? Já tem uma possibilidade de voltarem os ensaios, o que para a gente já é um acalento muito grande. Exato. E estou na mesma torcida que você. Natália, eu vou abrir aqui para você, caso tenha ficado alguma coisa que você queria dizer, não disse, abrir teu coração. Nossa, vou abrir meu coração aqui, mais uma hora. Eu acho que duas coisas, assim. Primeiro, tem um pouco a ver com isso da magia do teatro, né? Eu, com o infoteatro, com as lives, eu estava muito numa questão, assim, como eu vou convencer um amigo meu de que teatro é muito legal, né? De que teatro é, enfim, legal. Como que eu vou fazer isso? E eu comecei a ver que eu não sabia direito como verbalizar a magia que isso tinha, né? E eu comecei a ver que nas lives, fazendo as lives no infoteatro, eu comecei a formar um pouco intelectualmente o porquê eu acho isso tão genial. E aí, é meio isso que eu queria dizer, que é assim, eu acho muito especial o teatro, o que ele faz? É como se ele pegasse a vida e ele vai iluminar uma pequena parte da vida e vai colocar isso em evidência, né, num palco. Então, isso é muito maravilhoso, assim, porque no nosso cotidiano, tudo mais, e porque isso envolve o público, né, e envolve as pessoas que não trabalham com teatro. Porque no nosso dia a dia, a gente tem coisas que passam, tem coisas... a gente não se atém a tudo, né? Então, o teatro vai pegar isso, essa matéria, que é a vida, né, que é o ser humano, e ele vai pegar isso e vai estudar essa parte que muitas vezes a gente passa por ela, né? Então, acho que a pandemia mostrou um pouco isso pra gente, assim, de coisas que você fala, nossa, eu não percebia que eu fazia isso na minha vida, eu não percebia que isso era importante, ou eu não percebia que na minha casa a gente agia assim, sei lá.
e o teatro faz isso. Então, eu acho que o teatro é uma forma de você ter consciência da vida, né? É uma forma de você realmente elucidar questões que você... Claro, você tem outros meios, né? Você tem a psicologia, você tem a filosofia, mas o teatro envolve também a questão da arte, né? Então, é você fazer isso com a beleza que a arte traz. Então, e com a beleza e com prazer, né? Então, acho que, não, juro, não tem, assim, algo que junte tantas coisas interessantes e bonitas ao mesmo tempo. Sério, para mim, eu acho genial. Eu acho teatro genial. É meio isso. Então, por isso que eu quero tanto estudar isso, porque é muito genial fazer isso. É muito especial. Assim, uma arte que tem tantos anos, né? Quantas pessoas... A gente só está aqui porque existiram milhares de atores que fizeram isso, milhares de profissionais que estavam envolvidos no teatro, né? Então, eu acho muito especial. Acho que é isso. Concordo muito com você. Acho que, enfim, não tenho nada a acrescentar nisso. Acho que você está certíssima e é muito lindo mesmo. E é muito bom poder participar disso, né? Nossa, muito. Ai, eu tô até arrepiada, muito. E, Natália, eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, dividido um pouquinho da sua trajetória. Enfim, é isso. Eu queria te agradecer demais. Obrigada. Ficam aqui as portas abertas. Também queria agradecer muito. Eu fico muito, nossa, eu sou né, nova, tô começando. Às vezes eu fico pensando, será que é um pouco pretensão, sabe? Falar de teatro, não sei o quê. Mas é tão legal isso, né? Da gente dividir as experiências também com pessoas de outras áreas, de outras idades, né? Realmente é muito, muito legal. Então, esse projeto de vocês é realmente muito, muito legal. Assim, continuem, sabe? Porque faz muita diferença, né, essa conversa. Então, eu queria agradecer muito por poder estar aqui. Sigamos juntas. Sim, com certeza. Um beijo grande. Beijos. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana tem entrevista inédita aqui e nas plataformas digitais. É só procurar @programa Quero Jobs, tudo junto. Até a próxima semana!